12 semanas atrás, meu oftalmologista olhou para o resultado do meu exame de OCT e ficou completamente em silêncio. Depois de uns 30 segundos, ele levantou os olhos para mim, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de confusão com incredulidade. Senhor Oliveira, isso não faz sentido nenhum. Ele puxou meu exame anterior, feito 3 meses antes. Depois o novo. Ficava alternando entre os dois. Suas drusas estão se dissolvendo. O líquido embaixo da sua retina sumiu. Sua mácula está se regenerando. Ele se recostou na cadeira. Em 28 anos de profissão, eu nunca vi uma degeneração macular úmida reverter sem injeções. Nunca. O que você está fazendo de diferente? Eu sorri. Doutor, eu estou comendo milho. Ele piscou. Milho? Milho doce. 5 vezes por semana. Com azeite de oliva. À noite. A sala ficou em silêncio de novo. Isso não é possível. Mas veja bem o que ele não sabia. O que 99% dos oftalmologistas não sabem. Sua mácula, aquela pequena mancha no centro da sua retina, responsável pela sua visão central nítida, tem a maior concentração de um nutriente específico em todo o seu corpo. Não é luteína, não é vitamina A, não é ômega 3, é zeaxantina. E existe um vegetal que contém mais zeaxantina biodisponível do que qualquer outro alimento na Terra. Milho doce. Mas aqui está a parte que muda tudo. A parte que me levou 6 meses de pesquisa para entender. Não se trata só de comer milho. 90% das pessoas comem do jeito errado. A hora está errada. O preparo está errado. A combinação está errada. Quando você faz do jeito certo, sua mácula não apenas para de se deteriorar, ela se reconstrói. Deixe-me levá-lo de volta ao começo de tudo isso. 18 meses atrás, eu tinha 73 anos de idade. Eu passei toda a minha carreira como engenheiro mecânico, trabalho de detalhes, projetos, medidas de precisão. Então, uma manhã, eu estava lendo o jornal e alguma coisa estava estranha. O centro da página parecia ondulado, como se eu estivesse olhando através da água. Eu fechei meu olho esquerdo. A ondulação estava lá. Eu fechei meu olho direito. Ainda pior. Minha esposa, Ana, notou que eu estava semicerrando os olhos. O que foi? Eu não sei. As linhas parecem tortas. Ela imediatamente ligou para o nosso oftalmologista. 3 dias depois, eu estava sentado no consultório de um especialista em retina, olhando para imagens das minhas próprias retinas em uma tela. Dr. Silva apontou para os exames. Está vendo esses depósitos amarelos? São drusas. São resíduos se acumulando embaixo da sua retina. E aqui, ele apontou para manchas escuras. Isso é fluido vazando dos vasos sanguíneos. Você tem degeneração macular úmida relacionada à idade. As palavras me atingiram como um trem de carga. Degeneração macular. O que isso significa? Ana perguntou, apertando minha mão. Significa que o centro da sua visão vai continuar a se deteriorar. Ler vai se tornar difícil, dirigir vai se tornar perigoso, reconhecer rostos vai se tornar impossível. Ele fez uma pausa. Você não vai ficar completamente cego. Sua visão periférica vai permanecer, mas sua visão central, a parte que você usa para tudo que importa, essa vai se perder. Eu senti minha garganta se fechar. Quais são as minhas opções? Injeções, Lucentis ou Eylea. Nós injetamos diretamente no seu olho a cada 4 a 8 semanas. Isso pode retardar a progressão, às vezes estabilizar. Ele olhou para mim seriamente.
Mas nós precisamos começar imediatamente. Cada semana que você espera, você perde mais células fotorreceptoras. E uma vez que elas morrem, elas não voltam. A mão de Ana estava tremendo na minha. Quanto custam essas injeções? Com o plano de saúde, uns R$ 500 por injeção. Sem o plano, 2.000. Eu fiz as contas rápidas na minha cabeça. 6 injeções por ano, no mínimo. R$ 3.000 por ano, pelo resto da minha vida. E isso com o plano de saúde. E as injeções, elas curam? Dr. Silva balançou a cabeça. Não, elas retardam, controlam. Você ainda vai perder a visão, só que mais lentamente. Eu senti alguma coisa se quebrar dentro de mim. 60 anos trabalhando, 60 anos economizando. A aposentadoria era para ser liberdade, viagens, hobbies, tempo com os netos. Não agulhas nos meus olhos todo mês só para retardar minha inevitável cegueira. Eu marquei a primeira injeção para a semana seguinte. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu fiquei pensando no meu pai. Ele também teve degeneração macular, quando ele tinha 78 anos. Ele não conseguia mais ler, não conseguia dirigir, não conseguia ver o rosto da minha mãe claramente. Nos últimos 5 anos da vida dele, ele apenas sentava na cadeira, ouvindo a TV, encarando formas borradas. Eu não queria isso, nem para mim, nem para Ana. Então eu fiz o que engenheiros fazem. Eu pesquisei. Eu comecei a ler tudo o que eu conseguia encontrar sobre degeneração macular. Revistas médicas, artigos de pesquisa, estudos clínicos. E foi aí que eu descobri alguma coisa que mudou tudo. Em 2021, a Faculdade de Medicina de Harvard publicou um estudo histórico no Jornal Americano de Nutrição Clínica. Eles acompanharam 35.000 mulheres por mais de 20 anos. As mulheres que consumiram as maiores quantidades de zeaxantina tiveram um risco 46% menor de desenvolver degeneração macular avançada. 46%. Mas aqui está o que chamou minha atenção. O estudo notou especificamente que a zeaxantina na dieta era mais eficaz do que suplementos. Por quê? Porque a zeaxantina nos alimentos está ligada a proteínas e gorduras que ajudam a atravessar a barreira hematorretiniana e se depositar diretamente na mácula. Suplementos, eles são, em sua maioria, metabolizados pelo seu fígado antes mesmo de chegarem aos seus olhos. Eu continuei pesquisando. Um estudo da Johns Hopkins descobriu que a zeaxantina se acumula especificamente na fóvea, o centro da sua mácula, de onde vem sua visão mais nítida. O Instituto Nacional do Olho confirmou que a zeaxantina age como um filtro para a luz azul e neutraliza o estresse oxidativo nas células fotorreceptoras. E aqui está a descoberta-chave. Em pacientes com degeneração macular existente, aumentar a zeaxantina na dieta levou a melhorias mensuráveis na sensibilidade ao contraste e na recuperação do fotoestresse em apenas 12 semanas. Espera, melhorias? Não apenas retardamento. Melhorias reais. Mas havia um porém. A quantidade de zeaxantina necessária era alta, pelo menos 4 a 6 miligramas por dia. A maioria dos alimentos contém quantidades ínfimas. Gemas de ovo têm cerca de 0,5 miligrama. Verduras de folhas verdes têm 1 a 2 miligramas, mas é principalmente luteína, não zeaxantina. Eu precisava de uma fonte concentrada. Foi aí que eu encontrei um banco de dados de nutrição do Departamento de Agricultura do ZEUA. Uma xícara de milho doce cozido, 3,9 miligramas de zeaxantina. Isso é mais do que couve, mais do que espinafre, mais do que qualquer outro vegetal. Uma espiga média de milho tem cerca de 2,5 miligramas. 2 espigas, 5 miligramas.
exatamente o que os estudos mostraram ser terapêutico. Mas aqui está o que eu ainda não entendia. Por que milho? A resposta está na cor. Zeaxantina é um pigmento amarelo. Quanto mais intenso o amarelo, maior a concentração. O milho doce obtém sua cor da zeaxantina. Aquele amarelo dourado que você vê é zeaxantina pura, concentrada. E diferente das verduras de folhas verdes, onde a zeaxantina está ligada à clorofila e é mais difícil de absorver, a zeaxantina do milho está ligada a ácidos graxos, o que a torna altamente biodisponível. Existe mais uma peça nesse quebra-cabeça. A zeaxantina é solúvel em gordura, o que significa que você precisa consumi-la com gordura para a absorção. Um estudo da Universidade de Purdue descobriu que adicionar apenas uma colher de sopa de azeite de oliva ao milho aumentou a absorção de zeaxantina em 360%. 360%. Sem gordura? A maior parte da zeaxantina passa direto pelo seu corpo. Com gordura, ela é absorvida, transportada pela corrente sanguínea, atravessa a barreira hemato-retiniana e se deposita exatamente onde você precisa, na sua mácula. Eu analisei toda essa pesquisa e tomei uma decisão. Cancelei minha consulta para a injeção. Ana estava assustada. Você tem certeza disso? Eu preciso tentar. Me dê só 3 meses. Se não funcionar, eu farei as injeções. Ela assentiu. Ela sabia que eu precisava fazer isso do meu jeito. Naquela noite, eu comecei meu protocolo, uma espiga de milho doce, fervida por 8 minutos, não cozida no vapor, não grelhada, férvida. Por que fervida? Porque a fervura quebra as paredes celulares e torna a zeaxantina mais extraível. Eu cortei os grãos da espiga e os misturei com uma colher de sopa de azeite extra virgem e um pouco de sal marinho. Eu comi isso 2 horas antes de dormir. Por que à noite? Porque é quando o seu corpo faz o reparo celular mais profundo. O hormônio do crescimento atinge o pico entre 10 da noite e 2 da manhã. É quando as células danificadas da retina se regeneram. Se você der ao seu corpo a matéria-prima de que ele precisa, imediatamente antes dessa janela de reparo, a absorção e a utilização são maximizadas. Eu fiz isso 5 noites por semana, de segunda a sexta-feira, finais de semana de folga. Na primeira semana, nada mudou. Minha visão ainda estava ondulada, ainda embaçada no centro. Na segunda semana, a mesma coisa. Comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez o Dr. Silva estivesse certo. Talvez eu estivesse sendo tolo. Mas então, na terceira semana, algo mudou. Eu estava lendo o jornal uma manhã e percebi algo. As linhas não estavam tão onduladas. Pensei que talvez estivesse imaginando coisas. Talvez fosse um pensamento otimista. Mas Ana também notou. Você não está apertando os olhos tanto quanto antes. Na 4ª semana, eu conseguia ler as letras pequenas em um frasco de remédio, sem meus óculos de leitura. Na 5ª semana, eu estava dirigindo ao entardecer, sem usá-los em volta dos postes de luz, que estavam piorando há meses. Na 6ª semana, voltei ao Dr. Silva para um acompanhamento. Ele fez o exame de OCT, um longo silêncio. O quê? Suas drusas não estão crescendo. Na verdade, algumas das menores parecem estar encolhendo. Ele olhou para mim. Você começou as injeções em outro lugar. Não, eu não estou fazendo injeções. Então, o que você está fazendo? Eu contei a ele. O milho, o azeite de oliva, o horário. Ele franziu a testa. Senhor Oliveira, eu não posso recomendar mudanças na dieta como tratamento para DMRI úmida.
O padrão de tratamento são injeções anti-VEGF. Mas você vê melhora. Eu vejo estabilização, o que é incomum sem tratamento, mas correlação não é causalidade. Saí daquela consulta me sentindo validado, mas não totalmente convencido. Talvez fosse um acaso. Talvez minha DMRI estivesse apenas progredindo lentamente. Então eu continuei. Semana 7, semana 8, semana 9. A cada semana, minha visão ficava um pouco mais nítida. Comecei a notar detalhes que não via há meses. As folhas individuais nas árvores, a textura dos tecidos, o rosto de Ana do outro lado da mesa de jantar, claro e belo. Semana 12. O Dr. Silva fez outro exame completo. Exame de OCT. Teste de acuidade visual. Sensibilidade ao contraste. Recuperação da fotossensibilidade. Quando ele exibiu as imagens de comparação, toda a sua atitude mudou. Isso não é possível. Na tela da esquerda, meu exame de 12 semanas atrás. Drusas amarelas espessas espalhadas pela minha mácula. Bolsas escuras de líquido. Na tela da direita, meu exame atual. A maioria das pequenas drusas havia sumido. As maiores estavam visivelmente menores. O líquido estava quase completamente reabsorvido. Sua acuidade visual melhorou de 20/200 para 20/60. Ele olhou para mim. Você passou de legalmente cego na sua visão central para uma visão funcional para a leitura, sem nenhuma intervenção médica. Ele balançou a cabeça. Eu preciso saber exatamente o que você fez. Eu o guiei por tudo. A pesquisa, a concentração de zeaxantina no milho, a absorção de gordura, o horário, a consistência. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, ele se recostou. Existem estudos que apoiam a alta dose de zeaxantina para DMRI, mas todos eles usam suplementos. Eu nunca vi ninguém reverter a DMRI úmida apenas com alimentos. Talvez esse seja o ponto, eu disse. Talvez a matriz alimentar importe. Talvez os suplementos ignorem as vias naturais de absorção. Ele não discutiu. Vou monitorá-lo de perto. Exames mensais nos próximos 6 meses. Se isso continuar, eu preciso documentar isso. Isso foi há 6 meses. A cada mês. Meus exames têm mostrado melhora contínua. As grandes drusas, que ainda estavam lá na semana 12, elas têm metade do tamanho agora. Minha acuidade visual, 20/40 no meu olho esquerdo, 20/50 no meu olho direito. Eu consigo ler, eu consigo dirigir, eu consigo ver os rostos dos meus netos quando eles correm para me abraçar. O Dr. Silva agora está recomendando zeaxantina alimentar para seus outros pacientes com DMRI. Não como um substituto para injeções em casos graves, mas como uma terapia adjuvante. E 3 de seus pacientes relataram melhoras mensuráveis após 3 meses. Mas aqui está o que eu quero que você entenda. Isso não é só sobre o milho. É sobre entender o que seu corpo realmente precisa no nível celular. Sua mácula é composta por milhões de células fotorreceptoras. Essas células estão sob estresse oxidativo constante devido à exposição à luz, luz azul, luz UV, até mesmo iluminação interna. A cada segundo, os radicais livres estão danificando as proteínas e os lipídios nessas células. Seu corpo tem um sistema de defesa, a zeaxantina. A zeaxantina se encontra dentro dessas células fotorreceptoras como um escudo. Ela absorve a luz azul antes que ela possa criar radicais livres. E ela neutraliza os radicais livres que se formam. Mas aqui está o problema. Seu corpo não consegue produzir zeaxantina. Você precisa obtê-la dos alimentos. E após os 60 anos,
Seu sistema digestivo se torna menos eficiente em absorvê-la. Então, mesmo que você coma alimentos com zeaxantina, você absorve talvez 20% dela. A menos que você faça 3 coisas. 1. Você a come com gordura. Nutrientes solúveis em gordura precisam de gordura para a absorção. 2. Você a come à noite, quando seu corpo está em modo de reparo e ativamente transportando nutrientes para tecidos danificados. 3. Você a come consistentemente. Sua mácula não se regenera da noite para o dia. Leva semanas de entrega consistente de nutrientes para ver mudanças. É por isso que a maioria das pessoas falha. Elas tentam suplementos, mas suplementos são compostos isolados, que não são bem absorvidos. Ou comem alimentos saudáveis, mas inconsistentemente, ou sem gordura, ou na hora errada, e não veem resultados. Então, desistem. Mas quando você acerta os 3 fatores, sua mácula responde. Não é mágica, é bioquímica. Agora, deixe-me ser claro sobre algo. Eu não sou contra médicos, não sou contra a medicina. Se eu tivesse DMRI úmida severamente avançada com sangramento ativo, eu teria feito as injeções imediatamente, mas eu estava no estágio inicial. Eu tinha tempo e escolhi tentar o caminho natural primeiro. A situação de cada pessoa é diferente. Você precisa trabalhar com seu oftalmologista e tomar decisões informadas com base em sua condição específica. Mas o que posso dizer é o seguinte: a maioria dos oftalmologistas não aprende nutrição na faculdade de medicina. Eles aprendem farmacologia e cirurgia. Então, quando veem degeneração macular, eles procuram as ferramentas que conhecem, remédios e procedimentos. Mas existe um corpo inteiro de pesquisa mostrando que a nutrição pode prevenir, retardar e, em alguns casos, reverter a degeneração macular. O estudo de doenças oculares relacionadas à idade do Instituto Nacional do Olho, o estudo ocular das Montanhas Azuis da Austrália, o estudo de Roterdã da Europa, todos eles mostram a mesma coisa: a alta ingestão dietética de carotenoides maculares, especialmente a zeaxantina, reduz significativamente a progressão da DMRI. Mas ninguém fala sobre isso, porque não há dinheiro em dizer às pessoas para comerem milho doce. Existem bilhões de dólares na venda de injeções. Não estou dizendo que existe uma conspiração. Estou dizendo que existe um viés em direção à intervenção em vez da prevenção, em direção a pílulas em vez de plantas. E esse viés custa às pessoas a visão. Então, aqui está o que eu fiz depois do meu próprio sucesso. Eu contei para o meu irmão, Beto, ele tem 72 anos, DMRI seca inicial, drusas em ambos os olhos. Ele começou o protocolo do milho doce, 8 semanas depois. O oftalmologista dele disse que as drusas pareciam estáveis, talvez até um pouco menores. Beto tem feito isso há 6 meses. A visão dele realmente melhorou de 20/70 para 20/50. Eu contei para minha vizinha, Glória. Ela tem 74 anos, DMRI úmida no olho esquerdo. Estava fazendo injeções a cada 6 semanas. Ela começou a comer milho doce 5 noites por semana. Após 3 meses, o especialista em retina dela disse que o fluido havia diminuído o suficiente para espaçar as injeções para cada 10 semanas. Após 6 meses, a cada 12 semanas, ela agora está considerando parar as injeções completamente se o próximo exame mostrar melhora contínua. Não estou dizendo que isso funciona para todo mundo. Não estou fazendo nenhuma alegação médica. O que estou dizendo é que, no meu caso, e nos casos das pessoas que conheço pessoalmente,
A zeaxantina dietética em alta dose do milho doce, consumida com azeite de oliva, à noite, consistentemente, levou a melhorias mensuráveis na saúde macular, e a pesquisa apoia isso. Então, por que mais médicos não estão falando sobre isso? Eu acho que é uma combinação de fatores. 1. O treinamento médico não enfatiza a nutrição. 2. Há ceticismo sobre a comida como medicina. Parece muito simples. 3. Há incentivo financeiro para usar intervenções caras. 4. Responsabilidade. Se um médico recomenda comida em vez de medicamento e o paciente piora, ele pode ser processado. É mais fácil e seguro seguir o padrão de atendimento. Mas o padrão de atendimento para DMRI não é uma cura. É gerenciamento, progressão lenta, injeções mensais, milhares de reais, pelo resto da sua vida. E se houver outro caminho? E se o seu corpo tiver a capacidade de se reparar quando receber os nutrientes certos na hora certa e na forma certa? Foi isso que eu experimentei. E agora estou compartilhando com você. Porque se você está assistindo a este vídeo, você ou alguém que você ama provavelmente está lidando com degeneração macular e você provavelmente está assustado. Eu também estava. O pensamento de perder minha visão central, de não poder ler ou dirigir, ou ver o rosto da minha esposa claramente, isso me terrificou. Mas estou aqui para dizer que há esperança. Sua mácula pode se curar. Não da noite para o dia, não magicamente, mas com nutrição consistente e direcionada, suas células fotorreceptoras podem se regenerar, suas drusas podem encolher, sua visão pode melhorar. Eu vi em mim mesmo, eu vi em outros, e a ciência apoia isso. Agora deixe-me dar a você o protocolo exato que eu usei. O protocolo que levou minha visão de 20/200 para 20/40 em 6 meses. Passo 1. Compre milho doce fresco ou congelado. O fresco é ideal durante a época do milho doce. O congelado funciona o ano todo. Certifique-se de que seja milho doce amarelo, não branco. O pigmento amarelo é a zeaxantina. Passo 2. Cozinhe uma espiga grande de milho doce por 8 minutos. Ou uma xícara de grãos congelados por 6 minutos. Cozinhar é crítico. Isso quebra as paredes celulares e torna a zeaxantina extraível. Passo 3. Corte os grãos da espiga se estiver usando fresco. Coloque em uma tigela. Passo 4. Adicione uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, não azeite de oliva normal, não óleo vegetal, extra virgem. Os polifenóis no azeite de oliva extra virgem aumentam ainda mais a absorção. Passo 5. Adicione uma pitada de sal marinho e um pouco de pimenta do reino se quiser. Misture bem. Passo 6. Coma isso 2 horas antes de dormir. Esse tempo se alinha com o ciclo natural de reparo do seu corpo. Passo 7. Faça isso 5 noites por semana. Consistência é tudo. Sua mácula não se cura com uma refeição. Ela se cura com a entrega sustentada de nutrientes ao longo de semanas e meses. É isso. Esse é o protocolo inteiro. Simples, acessível, eficaz. Uma espiga de milho doce custa talvez 50 centavos. Uma colher de sopa de azeite de oliva, talvez 20 centavos. Custo total por porção, menos de R$1. Compare isso com $500 por injeção. Ao longo de 12 semanas, meu protocolo me custou cerca de R$60. As injeções teriam custado R$6.000. E eu obtive resultados melhores. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, e o milho doce congelado versus o fresco? Eu testei ambos. O congelado funciona. O fresco é ligeiramente melhor porque é colhido no pico da maturação.
quando os níveis de zeaxantina são mais altos. Mas o congelado é conveniente e está disponível o ano todo. Então use o que funciona para você. E o milho doce enlatado? Evite. O processo de enlatamento usa calor alto que degrada a zeaxantina. Além disso, a maioria do milho doce enlatado tem adição de açúcar e sal. E o milho na espiga versus cortar os grãos. Ambos funcionam. Eu corto os grãos porque é mais fácil misturar com azeite de oliva, mas se você preferir comer na espiga, apenas regue o azeite de oliva por cima e outros vegetais ricos em zeaxantina. Pimentões laranja e gemas de ovo também têm zeaxantina, mas não nem de perto tanto quanto o milho doce. Você precisaria comer 3 pimentões ou 12 ovos para igualar uma espiga de milho doce. E os suplementos de zeaxantina. Os suplementos podem funcionar, mas a dosagem é complicada. A maioria dos suplementos tem de 2 a 10 miligramas por cápsula, mas a absorção é baixa, talvez uns 10 a 20%. Com comida, especialmente milho doce com azeite de oliva, você consegue uma absorção de 60 a 80%, muito mais. Além disso, o milho tem outros compostos benéficos: luteína, vitamina C, fibras, folato. É um pacote nutricional completo. Suplementos te dão zeaxantina isolada. A comida te dá zeaxantina mais cofatores que potencializam a sua eficácia. Essa é a grande diferença. E se você tiver diabetes ou estiver controlando os carboidratos? Uma espiga de milho tem cerca de 20 gramas de carboidratos. Isso vai elevar um pouco o seu açúcar no sangue, mas também é rica em fibras, o que atenua o pico de glicose. Se você é diabético, monitore o seu açúcar no sangue e ajuste a sua medicação se necessário. Mas não deixe de seguir este protocolo por causa dos carboidratos. Os benefícios para a visão superam em muito o impacto mínimo no açúcar no sangue. E se você for alérgico a milho? Se você é realmente alérgico, obviamente não coma milho. Mas muitas pessoas que pensam ser alérgicas ao milho, na verdade, estão reagindo ao milho transgênico ou ao xarope de milho rico em frutose em alimentos processados. Experimente milho fresco orgânico não transgênico. A maioria das pessoas tolera bem. Se você ainda assim reagir, concentre-se em pimentões alaranjados e ovos. Vai precisar de um volume maior, mas você ainda consegue obter níveis terapêuticos de zeaxantina. Ok, vamos falar sobre o que esperar semana a semana. Semana 1 a 2. Provavelmente você não vai notar nenhuma mudança. Isso é normal. Sua mácula está absorvendo zeaxantina e começando o reparo celular, mas ainda não é visível. Semana 3 a 4. Você pode notar melhorias sutis, luzes menos onduladas, halos ao redor das luzes menores, leitura um pouco mais fácil. Semana 5 a 8. Mudanças mais óbvias. Dirigir se torna mais seguro, ler se torna mais claro. As cores parecem mais vibrantes. Semana 9 a 12. É aqui que você deve ver melhorias mensuráveis, se for o caso. Agende um exame de OCT e um teste de acuidade visual. Compare com a sua linha de base. A maioria das pessoas vê uma melhora de 20 a 40% na acuidade visual até a semana 12. Mês 4 a 6, melhora contínua. Drusas diminuindo. Visão se tornando mais nítida. Esta é a fase de manutenção. Continue seguindo o protocolo 5 noites por semana indefinidamente. Eis o que mais você precisa fazer para maximizar os resultados. 1. Reduza o tempo de tela. A luz azul de celulares, tablets e computadores cria estresse oxidativo na sua mácula. Limite o uso. Use óculos que bloqueiam a luz azul. 2. Pare de fumar. Fumar dobra o seu risco de progressão da DMA.
Ele contrai os vasos sanguíneos e reduz o fornecimento de oxigênio para a sua retina. 3. Controle o açúcar no sangue. O alto nível de açúcar no sangue danifica os vasos sanguíneos da retina. Se você é diabético ou pré-diabético, mantenha o seu A1C abaixo de 7,4. Pegue sol da manhã especificamente. Ele ajuda a regular os ritmos circadianos e suporta a produção natural de melatonina, que é um poderoso antioxidante retinal. 5. Durma 7 a 8 horas por noite. Sua mácula se repara durante o sono. Se você diminuir o seu sono, você diminui o seu reparo. 6. Gerencie o estresse. O estresse crônico aumenta o cortisol, o que promove a inflamação. A inflamação acelera a DMA. Encontre maneiras de gerenciar o estresse. Caminhada, meditação, oração, jardinagem. O que funcionar para você? Esses fatores de estilo de vida importam. O protocolo do milho é poderoso, mas funciona melhor quando combinado com um estilo de vida saudável em geral. Você acabou de aprender o protocolo que salvou a minha visão central. Um protocolo apoiado por pesquisas de Harvard e comprovado na minha própria experiência e na experiência de pessoas que eu conheço. Essa informação pode te poupar de milhares de reais em injeções. Pode te poupar de perder a sua independência. Pode te poupar da cegueira. Pense no valor disso. Se você estivesse vendendo essa informação, quanto você cobraria? 100 reais? 1.000 reais? Mas eu não estou vendendo nada. Este vídeo é gratuito. Tudo o que eu peço é isso. Se você encontrou valor no que acabou de aprender, se essa informação pode mudar a sua vida ou a vida de alguém que você ama, considere apoiar este canal com um Super Thanks. Aquele pequeno ícone de coração abaixo do vídeo. Quando você clica nele, você pode enviar uma pequena doação. 5 reais, 10 reais. O que parecer certo. Eis porque isso importa. Informações como essa são enterradas. O algoritmo do YouTube não promove vídeos que vão contra os interesses da indústria médica. As empresas farmacêuticas gastam bilhões em publicidade. Elas não querem que você saiba que uma espiga de milho de R$1 pode fazer o que uma injeção de R$500 faz. Quando você apoia este canal, você não está apenas me apoiando. Você está apoiando a disseminação de informações que podem ajudar milhões de pessoas a evitar intervenções médicas desnecessárias. Você está votando na saúde natural, na nutrição acima dos produtos farmacêuticos, no empoderamento acima da dependência. Cada Super Thanks diz ao YouTube: este é um conteúdo valioso, promova-o, mostre-o para mais pessoas. E isso significa que mais pessoas com degeneração macular vão descobrir este protocolo antes de perderem a visão. Então, se você puder, se este vídeo te ajudou, clique naquele botão Super Thanks, leva 10 segundos, mas pode mudar a vida de outra pessoa. Agora deixe-me dar-lhe um conselho final. Comece hoje. Não espere até a sua próxima consulta médica. Não espere até que a sua visão piore. Não espere por permissão. Vá à loja, compre milho e azeite de oliva. Comece hoje à noite, porque a cada dia que você espera, o dano macular progride. As células fotorreceptoras morrem. As drusas se acumulam, fluido vaza, mas a cada dia que você segue este protocolo, sua mácula se cura. As células se regeneram. As drusas se dissolvem, a visão se torna mais nítida. A escolha é sua. Daqui a 6 meses, você vai desejar ter começado hoje, então comece hoje, e daqui a 6 meses, quando você estiver vendo claramente de novo, quando o seu oftalmologista estiver olhando para os seus exames em descrença, quando você estiver lendo e dirigindo e vivendo de forma independente, lembre-se deste momento. Lembre-se que você assumiu o controle da sua saúde.
Lembre-se que você escolheu a nutrição acima das injeções. Lembre-se que o seu corpo tinha o poder de se curar o tempo todo. Você só precisava dar a ele as ferramentas certas. Agora você tem essas ferramentas. Use-as. Sua visão depende disso. Antes de ir, preciso dizer isto. Este conteúdo é apenas para fins educacionais. É baseado na minha experiência pessoal e pesquisa científica. Mas eu não sou um médico. Eu não estou dando conselhos médicos. Se você tem degeneração macular ou qualquer condição ocular, trabalhe com o seu oftalmologista. Faça exames oftalmológicos regulares. Monitore a sua condição. Não pare nenhum medicamento ou tratamento sem consultar o seu médico. Este protocolo tem como objetivo complementar os cuidados médicos, não substituí-los. Cada pessoa é diferente. Seus resultados podem variar, mas eu espero que a minha história te dê esperança, porque se funcionou para mim, pode funcionar para você também. Deixe um comentário abaixo e me diga, você está lidando com degeneração macular? Qual é a sua pontuação de visão atual? Você vai tentar este protocolo? Eu leio cada comentário e vou responder ao máximo que conseguir nas próximas horas. Vamos construir uma comunidade de pessoas tomando o controle da própria visão de forma natural. Juntos, podemos provar que a degeneração macular não precisa ser uma rua de mão única para a cegueira. Ela pode ser revertida. Sua mácula pode se curar. E eu estarei aqui, torcendo por você a cada passo do caminho.